instalações, estamos aqui começando o nosso curso de sistemas de abastecimento de água. Na primeira vez, o primeiro vídeo que vocês já assistiram, vocês viram a apresentação da disciplina. Então agora a gente começa na primeira apresentação, o primeiro capítulo de sistemas de abastecimento de água. Vamos lá que a teoria começa agora, está só começando. Essa matéria, como eu já falei para vocês na apresentação, vou repetir, é densa demais, é pesada, então tem muita coisa. Eu realmente sugiro que você tire uma horinha do seu dia, cada dia, daqueles 6 dias na semana, para fazer o estudo conforme foi planejado lá, tá? Matéria não falta, conteúdo não falta, realmente tem uma bagagem muito grande aí. No que eu puder, eu vou dar todo o suporte aqui, todo o treinamento para que você saia desse curso bem capacitado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro capítulo, o capítulo de abastecimento de água. O que é que esse capítulo vai fazer? Esse capítulo ele vai situar como é que o mundo está com relação ao abastecimento de água, como é que o Brasil está com relação ao abastecimento de água, quais são as diferenças entre as regiões brasileiras, como é que o nosso Nordeste está com relação ao abastecimento de água, tá ok? Então vamos lá, conceitos introdutórios, a gente começa aqui, introdução, então vamos lá. Segundo norma, os sistemas de abastecimento de água devem fornecer água em quantidade e qualidade adequadas, tá? Então, primeira coisa, isso aqui é algo que você vai ouvir muito falar e que, na verdade, você já ouviu muito falar disso aqui em instalações hidrossanitárias. A NBR 5626, lá de instalações hidrossanitárias, de instalações prediais de água fria, faz referência a isso daqui, tá? Então ela diz que o abastecimento de água, que a água deve chegar à sua casa, só que para a água chegar à sua casa, ela passa pelo sistema público de abastecimento de água e também passa por dentro da sua instalação predial. É por isso que ambos têm que trabalhar, ou seja, têm que ser planejados, têm que ser projetados, ou seja, o projeto aí já tem que ser visando isso daí, a quantidade adequada e a qualidade adequada, tá? Então, professor, o que é que deve se entender por quantidade adequada? Lá em instalações a gente já viu, é projetar, por exemplo, um reservatório de modo que ele atenda aquela quantidade, aquele tempo de projeto que tem que ser no mínimo de um dia e não superior a 3 vezes esse valor, ou seja, de um dia a 3 dias, de 24 horas a 72 horas, considerando toda a população daquela edificação, né? Então aqui é algo mais ou menos assim também, tá? Eu tenho que projetar a minha adutora, a minha estação elevatória, o reservatório, a rede de distribuição, a própria tomada d'água, a própria captação, eu tenho que projetar considerando a quantidade que eu tenho que ter. Só que aqui eu tenho uma coisa que é novidade em relação ao que nós tínhamos lá em instalações prediais. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Em instalações prediais, quando eu construo um edifício, por exemplo, de 30 pavimentos, com 2 apartamentos por pavimento, com 6 pessoas por apartamento, eu vou ter aí 2 por pavimento, com 6 pessoas, 12 pessoas por pavimento, né? Vezes 30, 360 pessoas, tá? Então eu faço uma pergunta para vocês. Logo na inauguração do edifício, na entrega do edifício, nas chaves, no habite-se, quantas pessoas mais ou menos vão estar morando naquele edifício? A resposta é 360. E daqui a 10 anos? 360. E daqui a 50 anos? 360. Essa população não vai crescer, a população de um prédio, de 360 para 500, para 2.000, porque o prédio não cresce. Agora, quando se trata de uma cidade, quando eu entrego uma adutora, por exemplo, e que a população para a qual eu estou projetando, naquele momento presente, é X, daqui a 10 anos não é mais X, a população cresceu. Tem, sei lá, 10% a mais, então é 1,1x. E daqui a 50 anos, cresceu mais 20%, então é 1,3x. 10% mais 20%, 30%, 1,3x, né? Então, quando eu penso em quantidade, eu penso o seguinte: quanto tempo essa adutora vai durar? Ela vai trabalhar por quanto tempo? 50 anos?
Então, eu tenho que estimar, tá? Aqui eu não gosto muito da palavra prever, porque prever dá a ideia de cartomancia, leitura de baralho, de leitura de mão, dá a ideia de algo não científico, tá? Então, na ciência, a gente usa muito a expressão estimar, tá? Porque a palavra estimar, ela subentende a presença de um método matemático por trás disso, tá? Então, você tem que estimar qual é a população através de métodos matemáticos, através de métodos científicos. Você tem que estimar qual vai ser a população lá daqui a esses 50 anos, tá? Que é o que a gente vai chamar de fim de plano. 50 anos, nesse exemplo que eu estou falando, é o fim de plano. Então é quando eu vou ter aí a minha população de fim de plano. Então quando entra a história da quantidade, aqui em abastecimento de água, eu passo a ter essa dificuldade a mais. Porque eu passo a ter uma população que eu ainda não conheço, uma população que vai crescer e que eu tenho que estimar o crescimento dela da maneira melhor possível. O ideal é que daqui a 50 anos, quando eu realmente tiver o gabarito, ou seja, qual a população que eu vou ter daqui a 50 anos, que hoje, 50 anos antes, eu tenha estimado da forma mais próxima possível a população daqueles 50 anos. Seja esse tempo 50, 40, 30, 20, 10, 5 ou 2 anos, por exemplo, tá? Mas nós temos que estimar isso. Mas aí ainda falando em quantidade, eu também tenho que compreender não só qual vai ser a população de fim de plano, mas qual a população hoje, no início de plano. Eu tenho que compreender como que essa população consome água. Vocês hão de convir comigo que uma população de 50 mil habitantes com uma característica econômica residencial é diferente de uma população de 50 mil habitantes numa cidade com uma característica econômica industrial ou mesmo agrícola, tá? Então, as diferentes economias provocam diferentes consumos e isso vai impactar na quantidade, ok? Então, aqui nós vamos ter um capítulo, que é o capítulo de consumo de água, só para falar disso. Tá? Só para entender, para a gente entender como que eu tenho que analisar a quantidade de água, como que o consumo se dá em função dos diferentes fatores, ok? Vamos lá. Então, segundo norma, o sistema de abastecimento deve fornecer água em quantidade, por enquanto está ok, e qualidade adequadas. E aí eu faço a mesma observação que eu fiz em abastecimento de água. Essa qualidade não diz respeito apenas à qualidade bacteriológica, físico-química, ao padrão de qualidade da água da portaria, acho que 2914, uma coisa assim, tá? Do CONAMA. Mas diz respeito também à qualidade da prestação do serviço de fornecimento de água, ou seja, aqui a qualidade diz o seguinte, é fornecimento de água sem interrupção, tá? É fornecimento de água com pressão suficiente para atender à norma, para que a água consiga chegar na minha casa e subir até o meu reservatório, ok? Esteja ele até uma altura de 9 metros e meio, mais ou menos, uma casa de 2 andares ou até 3 andares, uma edificação de 3 andares, que não precisa, segundo a norma, não deveria precisar de bombeamento, porque a água deveria ter pressão sempre, a qualquer hora do dia, para subir pelo menos 10 metros de coluna d'água. Essa é a pressão dinâmica mínima que a norma exige, tá? Então, quando eu falo de qualidade, é pressão adequada também para ela subir até o meu reservatório superior, mas também que não tem uma pressão tão grande a ponto de provocar transientes hidráulicos e romper a tubulação da rede em frente à minha casa, por exemplo, ou romper uma adutora lá no meio do caminho da distribuição da água, tá? Então aqui quando eu falo de quantidade e qualidade adequadas, a norma fala de todos esses fatores que são o cerne da questão da nossa disciplina de sistema de abastecimento de água. Vamos para frente. Atualmente nos grandes centros urbanos, as maiores deficiências ocorrem devido à deterioração dos sistemas mais antigos. Veja bem, eu acabei de dar um exemplo onde nós estimamos um valor aí de duração de trabalhabilidade de um adutor 50 anos, né? Esse valor tem um nome. Decora aí, ó, anota isso aí, eu vou querer ver esse nomezinho e vou querer ver o que é que você entende por esse nome no nosso próximo encontro virtual, tá? O nome é horizonte de projeto ou também alcance de projeto. Então, o horizonte ou alcance de projeto é o tempo para o qual aquela obra de engenharia vai servir, vai funcionar. Ou seja, trazendo agora uma definição mais clara,
Você concorda que nesse tempo a população cresce? Então, em outras palavras, o horizonte, o alcance projeto é um projeto que eu tenho que fazer para a população daquele tempo, no final daquele tempo. Tá? Então, se o meu horizonte de projeto, definido por mim, eu que sou engenheiro, defino que o meu horizonte de projeto é 50 anos, eu vou estimar a população para daqui a 50 anos, ok? E vou dimensionar todos os meus elementos aqui para esse horizonte de projeto. O problema é que ao longo desse tempo, o material vai se deteriorando, né? Então, se eu tenho uma determinada obra de engenharia, uma parte do sistema de abastecimento, que tem um horizonte de projeto em 50 anos, eu tenho outras que têm um horizonte de projeto de 20 anos. Eu tenho outras que têm um horizonte de projeto de 10 anos e até de 5 anos. Por exemplo, uma bomba não dura 50 anos nunca, não dura nem 10 anos. Né? Então veja que eu tenho aí diferentes horizontes de projeto. E ao longo dessa existência eu vou ter que ir trocando, substituindo as peças. Então se você imaginar que o horizonte de projeto, ou a duração, a vida útil, de uma tubulação de uma adutora é de 50 anos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quanto tempo é necessário para que eu renove toda a minha tubulação do sistema de abastecimento de água, considerando que o horizonte de projeto é 50 anos, ou que a vida útil dela é 50 anos? Quanto tempo? Ó, se em 50 anos a tubulação tem que ser trocada, 100% da tubulação, para eu trocar em 50 anos, eu vou dividir 100 por 50, 2. Então eu tenho que trocar 2% da tubulação a cada ano. Então eu tenho que ter esse dimensionamento, né? Então veja que as maiores deficiências ocorrem devido à deterioração dos sistemas mais antigos. Sistemas mais antigos não atendem o crescimento da população, não atendem aquela vazão, geram problemas com pressão, geram problemas com perda de carga devido à deterioração, à deformação interna da tubulação. Gerando problema com perda de carga, começam a surgir os problemas com transientes hidráulicos, tá? Pessoal, eu costumo sempre dizer o seguinte. Primeiro, eu vou dizer duas coisinhas básicas que eu sempre digo e vou repetir muito nesse curso. Engenharia civil nunca foi uma ciência exata. A ciência exata é matemática. Engenharia civil é uma ciência de projeto, é uma ciência de tomada de decisão. Por exemplo, quem vai definir o horizonte de projeto que você vai definir, que você vai escolher para aquela parte da obra, é você, engenheiro, tá? Então você tem que ter conhecimento para definir de forma mais adequada qual é o horizonte de projeto dessa adutora, qual é o horizonte de projeto dessa rede, desse reservatório, qual é o horizonte de projeto desse bombeamento, dessa estação elevatória, da estação de tratamento de água. Você que vai definir qual é o horizonte de projeto. É uma ciência de tomada de decisão. Nunca foi uma ciência exata. Então, para quem tem insegurança, para quem está inseguro, estude bastante, considere as variáveis, vá fazer um estágio também, porque são coisas que vão te dar segurança, tá? E aí, você tem essa questão também que eu sempre comparo com a medicina. Se você analisar isso daqui, ó, deficiência, você vai perceber que sistemas de abastecimento de água são um organismo vivo. Eles têm uma dinâmica, eles não são estáticos como as obras estruturais. Tá? E olhe que as obras estruturais ainda têm uma certa trabalhabilidade, elas trabalham, mas elas trabalham paradas, é a estática, a base disso é a estática. Isso aqui não, isso aqui é dinâmico, ou seja, eu comparo com a cardiologia. Eu acho que a estrutura é a neurologia da engenharia, mas eu tenho convicção de que essa matéria, o abastecimento de água, como também o esgoto e até a engenharia de tráfego são a cardiologia da engenharia civil. Por quê? Ora, num tráfego, um acidente de trânsito muda toda a dinâmica da rua naquele momento, da avenida naquele momento. Você precisa chamar agentes de trânsito lá para reorganizar o trânsito, os sinais de trânsito perdem o sentido durante o evento, né? Então aqui no abastecimento de água, também, uma pressão a mais que você tenha num lugar, implica numa pressão a menos em outro lugar. Implica numa possibilidade de um evento transiente hidráulico, de um acidente com a água, tá? Então isso daqui é dinâmico. Uma tubulaçãozinha nova que foi colocada, uma rua a mais, uma ampliação do sistema, não se iluda, vai alterar o funcionamento de toda a circunvizinhança, de todo o bairro, vai alterar. Uma bomba que um rapaz colocou ali, que um morador colocou numa casa,
ligado diretamente no ramal predial, sem que tenha reservatório inferior, vai influenciar uma vizinhança, vai reduzir muito a pressão na vizinhança. Por quê? Porque ele está tomando a água para ele. Então ele vai reduzir a pressão na vizinhança. Então qualquer situação, qualquer evento, qualquer alteração que se faça pontualmente, altera a região toda. Né? Então isso aqui é cardiologia. Cardiologia não é assim, um susto que você toma, aumenta a sua pressão, altera tudo, não é? Então isso daqui é a cardiologia da engenharia. Ou seja, pressupõe a necessidade de um emprego, por exemplo, numa concessionária de abastecimento de água, como a CAERN, como a Sabesp ou a CAGES, aonde você tenha pessoas monitorando. Então aqui há que se falar o tempo inteiro em monitoramento do sistema. Há que se falar o tempo inteiro em simulação do sistema, tá? O sistema precisa o tempo todo, dentro de programas computacionais que façam isso, que revelem um modelo como é que ele é, que faça-se simulações computacionais o tempo todo para você ver como é que o sistema se comporta a partir daquela alteração que está chegando, ou a partir daquela alteração que foi feita. Ok? Então, por isso que aqui se fala, os grandes problemas são as maiores deficiências ocorrem devido à deterioração dos sistemas mais antigos. Os principais problemas que nós temos aqui no sistema de abastecimento de água são rompimento de tubulações, não só de tubulações dentro da cidade, que, por favor, pelo amor de Deus, não são adutores, tá? Não falem em adutora dentro da região urbana, ali é tubulação da rede de distribuição de água. A adutora é uma tubulação única, normalmente fora da cidade, que vai levar a água lá da captação até a estação de tratamento, ou da estação de tratamento até um reservatório, tá? Isso aí é uma adutora. Depois que passa pelo reservatório, começa a ser distribuída, a água que passa em frente à sua rua não é a água de uma adutora, é a água de uma tubulação da rede de distribuição de água, ok? Então, rompimentos, sejam eles em adutoras, sejam eles em tubulações da rede, ok? Vazamentos também, ou interrupções no abastecimento de água, cuja população cresce muito rápido. Ou seja, há necessidade de quê? A necessidade constante de ampliação, tá? E isso aqui é um problema que quanto maior a cidade, maior esse tipo de problema e, portanto, maior vai ser o porte que tem que ter a companhia de abastecimento de água para isso, ok? Vamos para frente. Esse slide aqui tem algumas redundâncias, mas até aqui está redundante. Eu vou continuar a partir daqui, tá? As providências mais urgentes são reabilitação de sistemas de abastecimento de água, nesse caso, mais especificamente, a reabilitação das redes de distribuição, reabilitação, troca de tubulação velha por tubulação nova, inserção de novos dispositivos acessórios de proteção, proteção contra transiente, proteção contra corrosão, ok? Ampliação dos diâmetros dessas tubulações, porque uma vez que a população cresce, a demanda, né, a vazão demandada aumenta também, e aí mesmo que aquela tubulação tenha seja jovem ainda, uma tubulação nova, eu preciso ter uma tubulação de diâmetro maior, porque aquela, embora nova, não me atenda, tá? Então, a reabilitação de redes mais antigas, e isso é algo constante, precisa ser feita, tá? A construção e ampliação de sistema para atender populações maiores, tá? Não só o aumento dos diâmetros de populações de bairros, por exemplo, que cresceram, tá? Como também a ampliação da rede para novos bairros, para empreendimentos, para loteamentos, ok? Para um lugar onde antes você tinha uma fazenda e agora você tem 3 torres de 30 pavimentos, então com certeza você vai ter uma demanda de água maior, ok? Bom, eu gosto desse slide porque esse slide ele não fala, esse slide grita, tá? E eu pergunto para vocês, o que é que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo 4 imagens e nessas 4 imagens você está tendo perda de água. Se eu tivesse em sala de aula, eu perguntaria agora e você responderia na mesma hora, mas você vai responder aí silenciosamente atrás do seu computador, tá? Qual dessas imagens te assusta mais? Qual dessas imagens te assusta mais? Eu tenho certeza que você vai dizer que é essa ou essa. 1, 2, 3, 4. A 1 ou a 4, tá? Por quê? Porque olha a altura do jato d'água. Olha a altura, ó, aqui eu tenho uma casa de 2 pavimentos e a água está subindo ainda uns 2 metros acima do telhado dessa casa. Aí você diz,
sem dúvida alguma, esse vazamento aqui, como esse também, são os piores. Se você me perguntar qual é o pior, qual é o que me assusta mais, é o 2. Tá? Aí você diz, professor, aqui você tem uma pocinha d'água. Olha, isso daqui é um vazamento que a gente não vê, é um vazamento não visível, essa é a classificação do vazamento. Ele não é um vazamento onde toda a água na mesma hora vai se expor. Nesse tipo de vazamento aqui, apesar de você ter uma imagem assombrosa, depois de 20 minutos os técnicos da concessionária chegam aqui, desligam o registro, fecham o registro aí. E aí acabou o vazamento, então você teve um vazamento de 20 minutos. Há quantos anos isso aqui deve estar vazando? E outra coisa, qual a erosão que isso aqui provocou? Então vocês já viram aquelas reportagens jornalísticas onde do nada, de um dia para o outro, abre-se uma cratera? Pronto, é esse cara aqui que provoca uma cratera, daquelas que engolem 2, 3, 4 carros. Esse tipo de vazamento silencioso, não visível, que vai erodindo o solo ao redor, que vai desgastando a tubulação e que ao longo do tempo provoca um estrago maior. Aqui eu não consigo estimar com facilidade quanta água eu perdi, porque eu não sabia desse vazamento. Há quanto tempo eu tenho esse vazamento aqui? Há 1 mês ou há 10 anos? Porque eu posso ter esse vazamento implicando em perda de água há 10 anos. Entendem essas diferenças? Então eu tenho aí esses conceitos para compreender. Esse vazamento aqui é lógico que ele assusta porque está perdendo muita água e lógico, você diz assim, ó, e aí é onde eu quero chegar para você. De agora em diante, turma, você não tem mais o direito de lançar um olhar leigo sobre a situação. Você passa a ter a obrigação, se você quer ser um engenheiro, de lançar um olhar técnico sobre a situação, tá? É por isso que eu sempre digo, nada de caixa d'água, nada de cisterna, é reservatório inferior e reservatório superior, use os termos corretos, tá? E aí, se eu pergunto por que essa imagem assusta, você diz, porque a pressão da água é muito grande. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, a pressão dessa água está pequena e ela me assusta por isso. Porque, por norma, a água tem que ter uma pressão de, no mínimo, 10 metros de coluna d'água. 10 metros de coluna d'água são 10 metros acima do solo. Então, vejam, 3 metros do térreo mais 3 metros do primeiro pavimento, 6. Deve estar subindo mais uns 2 metros acima do segundo, dá 8. 8 é inferior a 10. E olha que 10 é a pressão mínima. Eu posso ter 12, 15, 20, mas 10 é a mínima. Aqui eu não estou nem atingindo a pressão mínima. Ou seja, se existisse um prédio aqui, uma edificação de 3 pavimentos, e essa edificação quisesse ser construída, ou seja, os proprietários da edificação quisessem construí-la em sistema indireto, apenas com reservatório superior, sistema indireto sem bombeamento, que você já estudou em água fria, ou seja, a água vai pela própria força da pressão que ela tem até o reservatório superior, que vai estar acima de 9 metros, vai estar mais ou menos 10 metros de altura, numa edificação de 3 pavimentos, tá? Ela não iria conseguir chegar. E isso iria forçar o proprietário desse prédio a construir um reservatório inferior. O que é que ocorre muito em Mossoró? Constroem-se as edificações, não se confiam na pressão da água, o abastecimento é intermitente, o abastecimento vindo da caerne é intermitente, e mesmo quando tem na intermitência, na hora do abastecimento, em determinados bairros a pressão é muito baixa, a água não tem força suficiente, não tem pressão suficiente para subir até o reservatório de uma casa plana. O que é que as pessoas fazem? Ao invés de construir um reservatório inferior, uma cisterna, mandar a água para lá e de lá bombear, ligam uma bomba diretamente, uma bomba centrífuga, diretamente no ramal predial, sugando a água da tubulação, que é um primeiro erro que pode danificar a sua bomba. Mesmo com as bombas modernas, como elas são hoje, com os sistemas de proteção que elas têm para evitar o vácuo dentro delas, ou evitar o ar dentro delas, mesmo com isso, as bombas podem entrar em colapso. Além disso, é um ato de extremo egoísmo, porque quando você puxa
você está jogando uma pressão negativa muito grande na tubulação de ramal, fazendo com que ela funcione como uma tubulação de sucção, e você vai sugar água da vizinhança, ou seja, você vai tirar água dos seus vizinhos. Na hora que você faz isso, a pressão na vizinhança cai. Aí o que é que o teu vizinho se vê forçado a fazer? Colocar um bombe e fazer a mesma coisa, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. E isso virou uma coisa genérica dentro da cidade de Mossoró, tá? Isso tem que ser realmente coibido. Vocês, como engenheiros, têm que ter a consciência de não fazê-los, tá? Quando pegarem um cliente que faça, orientar a fazer o certo, reformar esse dispositivo dele, esse sistema dele, construindo um reservatório inferior e tirando a bomba da ligação direta no ramal predial, tá? Bom, então, essas são as imagens que tratam de sistemas de abastecimento de água. Isso aqui vai ser muito estudado lá no capítulo 11, que é o capítulo de perdas, tá? Caminhando mais para frente, nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, os maiores investimentos necessários são para a reabilitação de sistemas mais antigos e realmente quando a gente for ver as partes do sistema de abastecimento de água, a parte que tem a maior proporção de recursos financeiros de todo o sistema é a rede. Tá? Não só para a implantação de novos trechos da rede, como também não só para a ampliação, como também para a reabilitação de trechos já existentes, ok? Bom, a deterioração dos sistemas de abastecimento de água mais antigos, que não sofrem adequada manutenção, esse verbo sofrem aqui não está muito legal, né? Eu vou trocar depois para recebem, que não recebem adequada manutenção e recuperação, resulta em grandes perdas, acarretando prejuízos a concessionários. Então, perda por quê? Por causa da corrosão, perda por causa da deformação, que aumenta a perda de carga, a deformação que implica em vazamento, perda porque com o aumento da perda de carga passa a ter transiente hidráulico, o transiente hidráulico pode repercutir muitas vezes em rompimentos, tá? Então eu passo realmente a ter problemas com a rede mais antiga, tá? Então, o projetista atualmente deve levar em conta o reuso da água em suas concepções de projeto, visando a sustentabilidade. Olha, aqui a gente não vai entrar muito no reuso, porque existem disciplinas só falando de reuso. Reuso de captação de água pluvial, reuso reuso de água pluvial, reuso de águas cinzas, tá? Mas aqui a gente vai focar realmente nas partes do sistema, porque já é uma disciplina muito densa por si só, tá? Bom, águas do mundo. Vamos situar como é que é a questão da água mundo afora, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui um primeiro gráfico que diz o seguinte. 97,5% da água no mundo é água salgada, tá? Apenas 2,5% da água no mundo é água doce. Se eu tivesse dando essa disciplina há 5 anos atrás, eu diria o seguinte. A gente vive só com esses 2,5%. Mas hoje já existem os tratamentos da água salgada. Ainda são muito pouquinhos, ainda são muito poucos, ainda são sistemas piloto, em muitas vezes, em fase de testes, e que realmente não conseguem ainda fazer o tratamento para consumo humano da água salgada. Então vamos, por enquanto, considerar que o ser humano, que todo o planeta, vive do abastecimento de água doce apenas disso aqui, ó, desses 2,5% de água. Tá? Então só isso daí, veja, uma população de 7 bilhões de habitantes, fora todos os animais e fora todo o consumo industrial, comercial, tudo isso, sobrevive com 2% de água no planeta. E antes que você venha com aquela frase, olha só, a água está acabando. Não, a água não está acabando. Né? O planeta é o mesmo, a água ela não vaza para fora do planeta. Agora, a questão é o seguinte, existe um ciclo da água, né? Com o desenvolvimento das grandes cidades, com o desenvolvimento da civilização humana, esse ciclo passou a ter uma fase antrópica, tá? Ou seja, alterada pelo homem, tá? E esse ciclo da água, ele implica em uso da água, né? Aí eu tenho um despejo de água suja, que é o efluente, e aí eu preciso tratar. E aí o que é que está acontecendo com o mundo? Cada vez mais o custo para o tratamento está ficando mais caro. Cada vez mais o custo está ficando mais caro. Então essa é realmente a percepção que você tem que ter. A água não está acabando, mas está ficando cada vez mais caro tratar a água para obter água de boa qualidade para o consumo humano. Tá? Outra questão.
Se está ficando mais caro, o homem está procurando água em lugares cada vez mais distantes, porque próximo ele até tem, mas o custo com tratamento é muito caro. Tá? Então são essas as questões que estão ocorrendo no mundo. E aí eu venho para cá, ó. Se eu vier para cá, esses 2,5% de água vem para esse gráfico aqui, ó. Desses 2,5%, 70% estão nas calotas polares. Como é que se pode consumir água? Como é que se pode consumir água lá do Polo Norte ou lá do Polo Sul, né? Então realmente são 70% disso aqui perdidos. Tá? Então, desses 2,5%, 70% disso aqui o homem não consome. Então, o homem vive disso daqui, ó. Aí, olha só, 0,3%, somente 0,3% estão nos rios e lagos, que são as fontes de captação superficial que a gente tem, tá? Outras fontes, aproximadamente 1%, e 29% águas subterrâneas. Olha só que curioso, que legal. Eu tenho certeza que na sua infância, na sua adolescência e até a chegada aqui na engenharia, você imaginou que a maior parte da água consumida pelo homem vem dos rios e lagos. Vem das represas, vem das barragens, né? E realmente é, tá? Mossoró é uma exceção. Mossoró é o seguinte, Mossoró possui um manancial subterrâneo gigantesco embaixo dela. E hoje, 70% do abastecimento de água de Mossoró vem desse manancial subterrâneo. E apenas 30% vem do manancial superficial. Então veja que esses 29% de águas subterrâneas em Mossoró está sendo bem utilizado. Tá? Isso aqui é o futuro, pessoal. Isso aqui é o futuro. É uma água de melhor qualidade. Eu posso captar água no quintal da minha casa. Tá? Ou seja, eu reduzo o custo de trazer a água até a mim, reduzo o custo com a adução de água. Ok? Então, eu tenho aqui essa distribuição. E aí, quando eu venho desses gráfico aqui para esse, olha só, distribuição da água doce superficial no mundo. Como é que está esses pouquinhos por cento aqui de água doce no mundo? 32% na Ásia, tá? 9% na África, é um continente que realmente sofre muito, inclusive por causa da questão hídrica. 7% na Europa, que tem que ter um zelo muito grande, porque tem pouca água para uma população muito grande. 6% na Austrália e Oceania, 46% nas Américas, 12% no Brasil. Então você pega um só país, de um grupo de mais de 140 países, um só país, um país de dimensões continentais, tem o privilégio de possuir 12% da água doce no mundo. Tá? Isso é bom, isso é ótimo, isso é suficiente para abastecer o Brasil com sobra? É. Com isso, o Brasil deveria ter as diferenças que tem, até diferenças de riqueza, diferenças de preconceito contra o Nordeste, contra o Norte, muito em virtude de não conseguir prosperar mais pela falta do recurso água, recurso essencial à vida, recurso essencial à industrialização, recurso essencial à agricultura, ao agronegócio, à pecuária. Então, precisa realmente a gente ter esse senso crítico. Essas diferenças não deveriam existir. É um país rico em água, 12% da água no mundo está no Brasil. Agora, a grande pergunta que se faz é, como é que isso se distribui dentro do Brasil? A gente vai já ver, tá? Então, veja lá. Ó. Aqui eu entro num aspecto chamado disponibilidade hídrica, tá? E a gente vai explicar um pouquinho o que é a disponibilidade hídrica. Eu tenho um mapa aqui, tá? Onde esse mapa distribui em cores como é a disponibilidade hídrica mundial em metro cúbico por ano. Tá? À medida que eu caminho para cores mais escuras, eu tenho disponibilidades hídricas maiores. E à medida que eu caminho para cores mais claras, mais avermelhadas, eu tenho disponibilidades hídricas menores. Então, se você olhar aqui para a África, para o norte da África, a região ali do Egito, olha aqui, ó, não tem água. Não tem água. E se você olhar para as cores aqui da maior parte do continente africano, você vai ver aqui que também nessa região mais entre os trópicos aqui você não tem água, tá? Quando você caminha um pouquinho mais para baixo, aqui você tem alguns países africanos com um pouco de água. Continente norte-americano é um continente abençoado, é um continente rico de água, tá? Continente europeu também. E o norte do continente asiático também, tá? Mas quando você vem para a Oceania, você tem na Austrália um dos maiores desertos no mundo.
Você tem nos Estados Unidos também um deserto muito grande, tem uma região deserta muito grande. E quando você vem para o Brasil, você até não tem deserto, mas você tem um semiárido, que é onde a gente está situado brasileiro, que sofre um intenso processo de desertificação. E o processo de desertificação, pessoal, é um caminho sem volta, tá? Desertificação não é só acabar com a vegetação, é clima, tá? Eu faço uma analogia que é com a diferença entre o conceito lá na química de vapor e de gás. O vapor está numa condição que ele pode voltar a ser líquido, né? Então o vapor de água ele pode, através de um processo, voltar a vir para o estado líquido. O gás não. Você tem uma separação molecular num nível tal que você já não consegue mais juntá-las novamente, tá? Então, no processo de desertificação, após acontecido esse processo, é um caminho irreversível. Você não pode mais ter aquele estado ambiental, aquele estado ecológico também que você tinha antes, tá? Então, essa é a questão do processo de desertificação. Então, estados como Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba sofrem muito esse processo, tá? Bom, no Brasil, você tem uma região amazônica muito boa, você tem uma região pantaneira muito boa, você tem um centro-oeste, um sudeste do país e um sul do país muito bom, você tem até um sul do nordeste bom também, mas quando você chega para o norte da região nordeste, que é onde a gente está situado, você vai ver aqui a cor bem clarinha. Isso aí é a região semiárida brasileira. A disponibilidade hídrica aqui é muito pequena. E aí você passa a ter problemas para desenvolver. Você passa a ter problema para abastecer, você passa a ter problema para industrializar, você passa a ter problema para introduzir o agronegócio. Mesmo que você tenha terra, você não tem água. Então, você tem esse problema. Vamos para frente, tá? Em muitas áreas do globo, a falta d'água funciona como um grande entrave ao desenvolvimento. Em muitos desses casos, o que está em causa não é a ausência da água em si, mas a falta de qualidade. Aquela história que a gente vinha mencionando, o custo com o tratamento é tão caro que você não tem água disponível. O custo com o tratamento associado à pobreza local, à pobreza governamental, à pobreza daquele povo, muitas vezes implica em você ter uma situação caótica em termos de consumo de água, tá? Então, veja aqui, ó, aqui eu tenho países, a maioria deles, acho até que a maioria deles, países do continente africano, mas eu tenho alguns outros aqui, América Central, Nicarágua, por exemplo. Olha aqui, Etiópia, República do Congo, Quênia, Senegal, Camarões, Iêmen, Haiti, que não é na África, Iraque, Camboja e Nicarágua. Veja que população sem acesso à água potável. Isso aqui é um dado de 2011. Olha como é que está o pessoal da República do Congo. 54% da população não sabe que é água potável, tá? E daqui o melhorzinho é a Nicarágua, onde 15% da população não sabe que é água potável. Se 15% já é um número preocupante, venha para esses outros aqui, 51, 54, 39, 45, é muito preocupante. Tá? Então essa é a questão. Às vezes a disponibilidade hídrica, veja só, ela não fala só da presença ou ausência de água. Ela fala também da presença de água, mas que não esteja em condição para o consumo humano, tá? Ou que o custo seja proibitivo. Veja, em outras áreas o problema, olha aqui, ó, fala disso aqui também, ó. O problema é o exagerado consumo de recursos hídricos, o exagerado consumo de água, tá? Países muito industrializados, países sem consciência que acreditam que são os únicos no mundo que servem, tá? Colocando em risco as águas superficiais e levando ao esgotamento das águas subterrâneas. Uma das opções nesses casos é o recurso à água do mar dessalinizado, ou seja, o tratamento de água salgada, tá? Então veja aqui, ó, o consumo de água por pessoa. Então esse gráfico ele está falando do consumo de água por pessoa. Adivinha quem tem um consumo gigantesco? Né? Estados Unidos. Adivinha quem tem um consumo gigantesco? Estados Unidos. Então ele tem muita água e ele consome muita água para si, tá? Você vem na Oceania aqui também, na Austrália, você tem um consumo de água grande. O Brasil já não tem, ó, mas os nossos vizinhos irmãos, o Uruguai na verdade aqui tem um consumo grande também, tá? O Uruguai tem muita agricultura, né, pecuária. Você tem aqui regiões da Rússia, onde você tem da Rússia e do sul do continente
asiático, que tem um consumo de água muito grande. Então, alguns países aí têm como problema o consumo exagerado de água, tá? Bom, aqui é mais do mesmo, aqui eu de novo mostro aqui a distribuição hídrica, tá certo? Só que falando em termos de consumo, onde se consome mais água no Brasil, onde se consome mais água nos Estados Unidos, no Canadá, e aí vai, ok? Bem, disponibilidade, aqui é Global Per Capacity Water Availability, passando vergonha aqui no vídeo, mas vai ficar, não vou editar não. Então, vejam pessoal, que aqui ele de novo está mostrando em cores como é o consumo por continente, tá? Então ele coloca aqui que na América do Sul, você tem um consumo aqui, a América do Sul tem um consumo nessa cor baixo comparado aqui à Europa, América Central, Ásia, África, ou seja, só perde para essa região do leste médio, que é essa regiãozinha do Oriente Médio, né? Leste Médio e Oriente Médio, que é essa regiãozinha aqui, tá? Mas veja que onde você tem os consumos mais privilegiados, na América do Norte, aqui ó, nessa região do norte da Ásia, na própria Europa, com raras exceções, tá? Então eu estou mostrando aí como é que é o consumo hídrico pelos continentes, ok? Bom, então quais são os fatores que intervêm no consumo hídrico, tá? O consumo de água tem aumentado significativamente nos últimos séculos, apesar de ainda hoje subsistirem desigualdades entre os diferentes países. Então o aumento do consumo de água se deve, olha só, primeiro ao crescimento populacional, e aqui eu quero fazer uma ressalva. Você deve estar pensando aí, mas professor, é lógico, se eu antes tinha 10 pessoas consumindo e agora eu tenho 11 pessoas consumindo, o aumento cresceu em 10%, né? O consumo cresceu em 10%. Ok, raciocínio está corretíssimo, mas veja, eu vou ampliar o seu pensamento. Se antes eu tinha 10 pessoas consumindo 10 litros, agora eu tenho 11 pessoas consumindo 11, ou consumindo 12. Então não cresceu só devido ao crescimento populacional, mas o consumo pessoal cresceu. Por quê? Porque quanto maior a cidade, mais ela tem comércio consome. Quanto maior a cidade, mais ela começa a ter indústria consome. Quanto maior a cidade, mais ela passa a ter turismo, mais ela passa a ter agronegócio, e tudo isso aumenta o consumo de água naquela cidade. Então, uma cidade pequena, onde o consumo se baseia ali no consumo doméstico, no consumo das pessoas, à medida que ela cresce, o consumo deixa de ser puramente doméstico e passa a ter o consumo industrial. E à medida que ela cresce mais, esse consumo industrial cresce mais ainda, ela passa a ter o consumo do agronegócio, ela passa a ter o consumo comercial, ela passa a ter o consumo turístico. Ok? Então você passa a ter um consumo per capita maior. Então quando eu falo de crescimento populacional, eu não só falo do consumo devido ao aumento de pessoas, mas do consumo per capita aumentado. Ok? E aí eu tenho aqui, ó, transformação dos modos de vida. É o que eu falei, quando você passa a ter uma industrialização, você está mudando a vocação econômica daquela cidade. Então você muda a forma de consumo, consome mais. Quando você tem uma cidade mais rica, por exemplo, você tem uma cidade mais instruída, com modos higiênicos melhores. Então há um consumo maior de água pelo aumento de banho, por exemplo, né? Eu estou falando de dentro da sua casa, de lavagem de mãos, de cozimento de alimentos, tem tudo isso, tá? Modernização das técnicas agrícolas. Olha aí, à medida que você vai crescendo, a vocação econômica vai aparecendo. O que antes era agricultura familiar, agora é agricultura mecanizada. A agricultura mecanizada é larga escala. Então você precisa de um consumo de água maior, tá? Desenvolvimento da indústria, mesma coisa. À medida que as indústrias vão aparecendo, elas vão consumindo mais água e carecendo e solicitando a concessionária de abastecimento, diz, olha, mande mais água para cá. Então lá vai a concessionária reformular, reabilitar as tubulações, tá? E o desenvolvimento do turismo, que também já mencionei, ok? Então isso daqui são os fatores que vão influenciando na forma como se consome numa cidade. Bom, olha só, regra geral, o consumo de água dos países desenvolvidos é muito superior ao de países em desenvolvimento. Por quê?
agricultura e indústria. Né? Olha só o quanto de água que essa imagem está consumindo e olha só o quanto de água que essa outra imagem está consumindo. Agricultura e indústria, ok? Então, países pobres, que têm uma economia fraca, que não tem muita agricultura e que não tem muita indústria, terminam não tendo esse consumo de água. Por essa razão, tá? Pela pobreza econômica, terminam tendo aí um baixo consumo de água até. Tá? Bom, essa figura aqui mostra aí de novo um percentual, tá? de água utilizada pela industrialização. Okay? Então veja que é normal que aqui eu tenha Estados Unidos, Canadá, aqui eu tenho Europa como um todo, que são os países mais industrializados, né? Até porque o hemisfério norte do nosso planeta é um hemisfério de clima mais ameno e com muito maior potencial hídrico, tá? E que permite, pela simples localização desses países, um acesso mais fácil à riqueza, porque a água é mais abundante lá. Tá? Bom, e aí eu entro no conceito de estresse hídrico. Tá? Estresse hídrico. Olha, estresse todo mundo sabe o que é, só que quando a gente se refere a estresse, a gente comenta do estresse nas pessoas. Tá? A gente também pode levar uma porção de terra até o estresse, tá? Até não ter mais água de jeito nenhum, tá? Ou até uma situação que mesmo tendo água não se consiga mais utilizar porque já está utilizando demais, tá? Então vamos lá. Quando a procura de água excede a quantidade disponível durante um certo período, ou quando a fraca qualidade da água restringe a sua utilização, você tem aí uma situação de estresse hídrico. Então veja que se você parar para prestar atenção a essa definição, eu fragmentei essa definição em duas partes. A primeira é quando a procura de água excede a quantidade de água disponível. É lógico que se eu estou procurando mais do que eu tenho um estresse hídrico. Né? É o que ocorre, por exemplo, no nosso Nordeste brasileiro. Tá? Eu procuro mais água, mesmo assim, mesmo com tudo que ocorre, com um clima muito inóspito, com um semiárido, com um caminhamento a uma desertificação. O nordestino, na maioria das vezes, fica na sua terra, porque ele ama a terra, é a terra que ele tem e ele tenta desenvolver. Não é à toa que nós temos grandes capitais, grandes cidades e grandes cidades no interior de vários estados nordestinos, provando que você tem aí industrialização, que você tem agricultura, que você tem crescimento. Agora você imagine se o Nordeste tivesse a mesma chance hídrica que tem as outras regiões do país, né? O Nordeste ia decolar, sem dúvida alguma. Então veja que você tem uma demanda por água, mas você não tem uma oferta natural de água. Daí tão importante a transposição, e aí eu falo para quem estiver vendo esse vídeo, não é das águas do São Francisco, é de uma pequena parte das águas do São Francisco, de uma pequeniníssima parte das águas do São Francisco, que não provocaram impacto ambiental negativo algum de onde foram retirados, mas que trouxeram uma oportunidade, um impacto ambiental positivo, crescimento na economia, vida, agricultura, industrialização, para uma região enorme do Nordeste brasileiro. Tá? E aí essa industrialização, essa agricultura passa a competir com aqueles que não queriam que a água fosse retirada por causa da questão econômica. Então entendam o que está por trás de um longo processo político que ocorreu na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, envolvendo aí todos os estados do país na competição econômica. Não se tratava de impacto ambiental, nunca se tratou disso. Nunca se tratou de faltar água de onde foi tirado. Foi tirado um percentual muito pequeno de água. Tá? E isso trouxe realmente, está trazendo, né, porque agora que foi inaugurado, vai trazer aí uma riqueza para o Nordeste brasileiro, principalmente para o semiárido brasileiro. Mas a segunda parte dessa frase diz o seguinte, ou quando a fraca qualidade da água restringe a sua utilização. Você até tem água, mas a água não tem qualidade para o abastecimento, ou não tem mesmo qualidade até para a irrigação. E olhe que a exigência de qualidade para a irrigação passa longe da exigência de qualidade para o abastecimento humano. Tá? Bom, então, eu tenho aqui uma fala, mas infelizmente eu não consigo mais acionar esse vídeo, então eu vou passar. Isso aqui é uma frase, tá, do secretário-geral das Nações Unidas,
e o presidente do grupo do Banco Mundial convocaram 11 chefes de governo e de Estado, junto com um conselheiro especial, para fornecer liderança e direcionar esforços para alcançar as metas referentes às estabelecidas pela Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. E aí, aqui se fala muito do que é o estresse hídrico, tá? Mais uma vez eu vou procurar esse vídeo de novo e vou ver se eu consigo colocar esse vídeo aí. Eu tinha a fala, mas eu não consigo mais colocar essa fala aqui, tá? Bom, então aqui ele fala da escassez de água no mundo. Pode ver aqui que na faixa equatorial, na faixa da linha do Equador, você tem realmente onde você tem a América Central, aonde você tem nessa faixa o Nordeste brasileiro, né, o semiárido do Nordeste brasileiro, aonde você tem nessa faixa aqui, bem no centro dessa faixa, a região norte da África, o Oriente Médio como um todo, realmente são regiões onde você tem uma escassez hídrica muito grande. Portanto, você tem nessas regiões o estresse hídrico? Tem, mas principalmente pela falta de água, tá? Bom, e aqui você tem a questão da extração versus a disponibilidade, tá? Então vejam que eu tenho um estresse elevado nessas partes. Olha aqui onde é que está o semiárido brasileiro, ó. Um estresse elevado porque a extração tem uma determinada demanda, mas a disponibilidade não deixa, então você tem um estresse elevado. Então, estresse hídrico, pessoal, ele não fala só de disponibilidade de água, ele fala daqueles dois pratos de uma mesma balança de frigorífico, né? Onde num eu tenho a extração de água, o consumo de água, no outro prato eu tenho a disponibilidade. Eu posso ter uma situação onde eu tenho uma disponibilidade muito grande, mas eu tenho uma extração maior ainda. Então eu vou ter nessa região um estresse hídrico elevado, não adianta, né? E eu posso ter, no extremo oposto, uma situação onde mesmo eu tenha uma disponibilidade muito pequena, mesmo eu tendo uma disponibilidade muito pequena, eu tenho uma extração menor ainda, então nesse lugar não está faltando água, né? Então cuidado que estresse hídrico não fala só de disponibilidade, ele fala de disponibilidade do binômio, extração, disponibilidade. E aí nessas regiões aqui eu tenho as áreas avermelhadas onde eu tenho um estresse hídrico elevado. Não quer dizer que esse estresse hídrico elevado se dê só por conta da falta de disponibilidade, mas também pode se dar por conta da elevada extração, ok? Bom, olha aqui isso aqui você choca, porque você tem cidades aqui no meio dessas fotos extremamente desenvolvidas, mas são cidades que sofrem constantemente o estresse hídrico. Tóquio, Japão, né? Porque extração muito elevada, né? E disponibilidade pequena. O Japão é um conjunto de ilhas, tem muita água ao redor, mas é água salgada. A água doce do Japão é muito pouco. Então, Tóquio tem o problema da elevada extração e da baixa disponibilidade. Tá? Nova Delhi, Índia, elevada população. Cidade do México, Pequim, na China, Los Angeles, que fica numa região do deserto dos Estados Unidos. Tá? Rio de Janeiro, mesma situação. Tá? Bom, então, águas no Brasil. Olha só, a gente viu no slide anterior que o Brasil tem 12% da água doce do mundo. Que legal, né? Agora seria muito legal se esses 12% fossem divididos igualmente por área, né? Ou por área ou por estado. Né? São 27 estados, então são 26 estados mais o Distrito Federal. Então, se você tivesse aí uma divisão equitativa por estado, você já teria a chance de uma riqueza, mas você tem que combinar isso com a natureza, né? Então não é tão simples. Veja esse slide, como esse slide é impactante. 89% da água no Brasil está aqui, ó, região amazônica e região pantaneira. 89% da água do Brasil. Porém, só 13% da população vive lá. Tá? Agora, há um aproveitamento? É a região centro-oeste, principalmente, a região que hoje é o motor da economia brasileira, que é o agronegócio. Né? Então, há uma utilização dessa água assim. Né? Foi-se o tempo que o nordestino ia para São Paulo buscar oportunidades por conta da industrialização. A industrialização no Brasil quase que quebrou, quase que não existe mais. O Brasil vive hoje da agricultura e ainda um pouco do turismo, né? Mas a mola mestra da economia brasileira, da fraca economia brasileira hoje, é o agronegócio. Já você vindo aqui para o Nordeste ele tem 85%, essa região aqui na verdade tem 85% da população brasileira, tá? Mas somente
9% da reserva hídrica. Ou seja, 9% da reserva hídrica brasileira. Daqueles 12% lá, transformando esse número em um total de 100%, apenas 9% daquilo lá, apenas 9% é o que abastece 85% da população. Então veja que você tem uma desigualdade hídrica muito grande, né? Essas regiões aqui, que são as regiões mais industrializadas, são industrializadas com pouca água, tá? E realmente a água no Brasil se concentra no norte, principalmente na região amazônica, e no centro-oeste, na região do Pantanal, tá? Bom, aqui eu tenho um mapa da vazão específica no Brasil. Ó, à medida que eu vou caminhando para cores mais escuras, eu tenho vazões específicas menores, hein? Então, cores mais claras, melhor, mais água, ok? Cores mais escuras, menor. Adivinha onde é que é mais escuro? Nordeste brasileiro. Adivinha onde é que é bem clarinho? Amazônia. Adivinha onde é que é bem clarinho? Sul do país também, tá? Onde você tem um clima totalmente diferente do clima aqui de cima, tá? Bom, aqui eu tenho o consumo hídrico por bacias hidrográficas, tá? A título de curiosidade, essas aqui, cada uma delas, são as bacias hidrográficas existentes no nosso país, tá? Então a bacia hidrográfica que abastece a gente aqui é a Atlântico Nordeste Oriental, ok? Veja que se você vier para cá, ó, Atlântico Nordeste Oriental, você tem aqui um consumo urbano, azulzinho aqui, ó, consumo urbano. Aí você tem a irrigação, tá aqui, ó, a maior parte de irrigação. Aí verdinho aqui é o consumo rural, rosazinho é o animal, tá? E industrial é isso aqui. Então note que onde é mais industrial, onde é mais industrializado, por exemplo, na bacia do Paraná, que é justamente a região sudeste e o começo da região sul. Como também, veja que o Uruguai vive muito da irrigação, ó. Então, onde tem o vermelhinho e o roxinho maiores, significa maior riqueza, né? Então, a bacia do Paraná, onde você tem sudeste, a bacia do Uruguai, onde você tem sul, uma vive mais do agronegócio, da irrigação, portanto, a outra no sudeste, o sudeste também é grande, tem uma região mais interior, onde se tem muita irrigação, ou seja, onde se tem muito agronegócio, mas você tem também muita industrialização, tá? E aí você vem para essas outras bacias aqui, ó, a irrigação muito pequenininha, a industrialização muito pequenininha, o que implica nas riquezas do lugar, tá? Bom, e os sistemas de abastecimento de água no Brasil? A gente já situou bem como é que é o panorama da água, né? E os sistemas de abastecimento de água no Brasil. Isso aqui foi quando eu atualizei meus slides, eu fui buscar lá no PLANSAB, né, que é o Plano Nacional de Saneamento, essas informações, tá? Essas informações são de 2015. Então vejam lá. Isso aqui é a situação atual, que está em cinza, e a situação marronzinha é a situação desejada, tá? Então veja, o atendimento de água no Brasil atualmente é 83%, certo? O desejado é 99%. Aí você diz assim, mas 83% é bom. Você acha? Você acha que ter 17% da população brasileira sem água é um número bom? Você acha que isso não implica na economia? Você acha que isso não implica na necessidade de hidratação financeira para essa população, para essa comunidade? Né? Então, muitas vezes o que os governos fazem quando eles fazem um auxílio, né, um plano de recuperação financeira dos mais pobres é em função dessas desigualdades, não é em função de eles serem vagabundos ou de não trabalharem, né? É tentar dar condições melhores a quem tem condições piores, tá? O atendimento de esgoto é vergonhoso, 50% da população brasileira apenas tem atendimento de esgoto, e olha que a meta do PLANSAP para 2033, que está chegando aí, é de 92%. O tratamento de esgoto, apenas 42% tem água tratada, tá? A meta é 86%, muito baixo. E as perdas na distribuição. Lógico que a meta para perda, né, é menor do que o atual cenário, né? É o único cuja meta tem que ser um número abaixo do atual, tá? Então o atual é 36,7 em média. Agora cuidado, isso é em média, mas se você pegar as perdas que você tem no norte do país e comparar com as perdas que você tem no sudeste do país, você tem proporções de 60% a 65% para perdas de 20 e poucos por cento. Tá? Então fazendo a média tem esse valor, mas esse valor aqui ele é composto por valores muito díspares, ok? Então vamos a eles, vamos lá.
Essa tabela apresenta a caracterização de atendimento e de déficit no saneamento. Então, olha só, o atendimento adequado. O que é o atendimento adequado? Quero ver se você se identifica com isso daqui, ó. Fornecimento de água potável por redistribuição, ou por poço, por nascente, cisterna, com canalização interna, em qualquer caso, sem intermitência, é assim em Mossoró? Sem intermitência, paralisações ou interrupções, ok? O que é uma situação não adequada? É uma situação com déficit. E aí eu posso diferenciar isso em atendimento precário ou sem atendimento. Olha o atendimento precário. Dentro do conjunto com fornecimento de água por rede, poço ou nascente, é a parcela de domicílios que não possui tubulação interna, canalização interna, ou que recebe água fora dos padrões de potabilidade, água salobra, por exemplo, água sem tratamento de água, por exemplo, que tem intermitência prolongada ou racionamentos, Mossoró, tá? Que tem uso de cisterna para água de chuva, que forneça água sem segurança sanitária, você até tem o fornecimento de água, mas é a captação da água de chuva, onde você não tem uma segurança sanitária, porque aquela água não passa por um tratamento, tá? E ou em quantidade insuficiente para a proteção à saúde, tá? Abaixo do que a Organização Mundial da Saúde coloca como quantidade mínima necessária para se ter saúde, tá? Ou que o uso de reservatório abastecido é por carro-pipa, tá? Ou seja, é um uso precário, é um uso que furou um pneu do carro-pipa, a água já não chega, tá? E o que é um déficit sem atendimento? Todas as situações não enquadradas nas definições de atendimento precário, tá? E que se constituem em práticas consideradas inadequadas, ok? Então, realmente, no Brasil, a gente conhece muito de perto essa situação e essa situação, né? A gente conhece muito de perto na região da Grande Mossoró mesmo, cidades vizinhas, que por se situarem no semiárido brasileiro, a gente percebe essas situações, tá? Bom, aqui eu tenho novamente aqui por região, aqui eu coloquei Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, eu copiei, um deles é Sul, o outro é Centro-Oeste. Daqui a pouco a gente identifica qual é o Sul. Então, sem atendimento. Olha que Norte tem uma parte imensa aqui, ó, 20% sem atendimento. Nordeste também, tem uns 13% aí sem atendimento, tá? Amarelinho é rede geral, poço e outra forma, mas sem canalização interna. Então, o amarelinho é uma forma mais precária. Vejam que você caminhando para sul, sudeste, você tem um amarelinho muito pequeno, ou seja, um percentual muito baixo de pessoas tem apenas uma forma precária. A maioria tem uma forma melhor de serviço de água, tá? Outra forma, o azul clarinho, com canalização interna. Aí você tem, todos eles, uma faixa muito pequena. Poço, tá? Poço. Brasil, a média, ok, mas eu quero focar aqui nos estados, nas regiões, tá? Aí no norte, uma parte muito grande tem que ser captada por poço. No Nordeste, nem muito, tá? Aí você caminha para o Sudeste, Centro-Oeste, você tem. O azul escuro, pessoal, que é a rede geral, que é a canalização, a tubulação de água, a presença de rede, ele cresce muito no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, né? Você perceba aí as diferenças entre as regiões, tá? Aqui eu tenho a representação espacial dos municípios cujos dados de abastecimento de água estão presentes no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, nos NIS, tá? Que foi onde eu fui buscar isso. Aí olha aqui, ó, municípios sem informação, não quer dizer que a parte branca não tenha água, tá? Mas quer dizer que não se tem informação a respeito disso. Azul, não tem sistema público, são 11 municípios sem sistema público e a maioria tem sistema público de água, isso é bom. Tá? A maioria, amarelinho, tem sistema público de água. Já para esgoto, aqui agora é esgoto, ó. O amarelinho aqui tem, o azul aqui não tem. Olha como o azul cresceu. E olha como o azul cresceu muito aqui para cima, ó. Olha como o azul cresceu. Municípios sem coleta de esgoto sanitário. Centro-Oeste, Norte e Nordeste, principalmente. Embora na região Sul também tenha uma quantidade muito grande aí de municípios sem coleta de esgoto. Mas aí acredito também que é porque são municípios que trabalham muito com o agronegócio e que, portanto, não tem de forma tão necessária como nos municípios, como nos outros municípios, a demanda pelos sistemas de esgoto, tá?
Bom, e aí eu fiz aqui uma análise de alguns indicadores operacionais, tá? Eu analisei 10 indicadores operacionais. O índice de atendimento de água, o índice de atendimento urbano de água, de macromedição, de micromedição relativa ao volume disponibilizado. Vamos entender cada um deles, porque eu vou colocar um slide para cada um, tá? Isso aqui são dados de 2016 coletados pelo SNIS, né? Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então, em todos eles, eu procurei colocar Brasil, regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Por que eu coloquei Rio Grande do Norte e Ceará? Porque são os estados que compõem a maior parte dos nossos alunos ali da UFESA, né? Então, o estado do Ceará tem uma influência muito grande sobre o estado do Rio Grande do Norte nesse sentido aqui. Então, a gente está analisando esses dois. Vejam que o primeiro é índice de atendimento de água, tá? Em geral, eu tenho números altos aqui, ó. Em geral, índice de atendimento de água, índice de atendimento urbano de água, tá? Então, em geral, por exemplo, se eu pegar aqui no Nordeste, eu tenho 73% da população atendida e nas grandes cidades, quase 90% da população atendida. Então, nas grandes cidades, esse número é maior. Bom demais, né? Agora, se você vier aqui para o Sudeste, ó, eu tenho números bem maiores, ó, 91% da população do Sudeste é atendida por água e nas grandes cidades 96%. Melhor ainda, né? No Sul, melhor ainda, ó, 89% na região Sul, mas nas grandes cidades 98%, quase 99%. Tá? Falta muito pouco. Tá? Quando você vem para o Rio Grande do Norte, 79%. Nas grandes cidades, né? A grande Mossoró, a região metropolitana de Natal, você tem 92%. No estado do Ceará, você tem 64% e 81% nas grandes cidades, ok? Bom, quando você vem para micromedição e macromedição, e aí no momento oportuno, anote essa dúvida aí no encontro virtual. Eu vou explicar para você o que é micromedição e o que é macromedição, mas desde já eu já digo o seguinte, micromedição e macromedição falam muito sobre as perdas, tá? Falam muito sobre as perdas, principalmente sobre as perdas aparentes, que são aquelas contabilizadas ou não contabilizadas, tá? A gente vai explicar isso para vocês. E aí eu tenho, ó, na primeira coluna o índice de macromedição. Na segunda, a marronzinha, de micromedição relativa ao volume disponibilizado. E na terceira, de micromedição relativa ao consumo, tá? Então o ideal é que eu tenha todos eles grandes, tá? Se você vier aqui, por exemplo, para o Sudeste, eu tenho aqui a macromedição 88%, tá? A micromedição relativa ao volume 54% e relativa ao consumo 84%. Vamos explicar o que é isso? Olha, macromedição nada mais é do que um hidrômetro, é um medidor colocado no pé do reservatório, na saída do reservatório que vai distribuir água para aquele bairro, ou para aquela cidade, ou para aquela região. Por enquanto vamos colocar dessa forma, tá? Então, veja, na hora que eu meço a quantidade de água que está saindo do reservatório, se estão saindo 100 litros, não quer dizer que esses 100 litros vão ser consumidos. Pode ser que no meio do caminho haja um vazamento e eu esteja perdendo ali 2 litros. 2 de 100 é 2%. Então, só nesse vazamento, numa tubulação, eu posso estar perdendo ali 2%. Pode ser também que eu tenha uma determinada casa ali que tem uma ligação clandestina e que ali eu esteja perdendo mais 2%. Já perdi 4%. Né? Então, a macromedição, ela fala do valor de água que saiu para ser distribuído. Tá? Agora, o que é a micromedição? É a presença de hidrômetros nas unidades consumidoras, nas casas, nas indústrias, nos comércios. É o hidrômetro, aquele que faz o leitorista realizar a leitura e aferir quanto deu a sua conta de água. Tá? Isso é a micromedição. Então veja, o ideal é que eu tenha 100% de micromedição, ou seja, que cada casa possua um hidrômetro. Tá? Só que a gente vai ver que não é bem assim. Tá? E quando a gente for estudar perdas, a gente vai perceber muito claramente que esses números absurdos que tem no Brasil de 40% de perda não significam, quero deixar isso bem claro, que 40% da água está vazando pela tubulação. Não. Na verdade, essa perda aí, que a gente chama de perda física, ela é muito pequena. Tá? Essa
perda de 40% de água, na verdade, é uma não contabilização da água. Eu não sei para onde a água foi. Por quê? Porque eu não tenho hidrômetro nas casas. Então, uma casa que não tem hidrômetro, eu não sei se ela consumiu 5 litros, ou se ela consumiu 50 litros, ou se ela consumiu 500 litros. Tá? Na verdade, a gente fala em números reais em metro cúbico, 10 metros cúbicos, ou 15 metros cúbicos, ou 50 metros cúbicos, tá? Mas eu estou usando um número e uma unidade que são mais amigáveis, apenas isso, ok? Então, pela falta de micromedição, é que eu não tenho, fico uma grande interrogação sobre o que aconteceu com aquele volume de água. E aí, quando eu tenho aqui, ó, índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado, é em relação ao que foi medido lá na macromedição. Agora, índice de micromedição relativo ao consumo é relativo às unidades, aos consumidores. Então, se eu tenho 10 consumidores, diferentes, 8 residências, uma indústria e um agronegócio, uma fazenda, por exemplo, desses 10, se um deles não tem hidrômetro, vai aparecer aí 90%. Né? Então eu tenho 10 medidores, 9 residências com uma famíliazinha, uma indústria gigantesca e uma fazenda produtora gigantesca. Se uma casa não tem hidrômetro, esse índice de micromedição relativo ao consumo é 90%. Porque dos 10, 90% eu meço. Mas relativo ao volume, vamos supor que quem não tem o micromedidor seja a indústria. Aí vai ser um volume gigantesco. Do outro lado, se quem não tem o medidor é uma população, é uma residênciazinha com um casal, esse volume vai ser mínimo. Então, entendem a diferença? Um hidrômetro que está faltando num grande consumidor é um prejuízo muito maior do que um hidrômetro que está faltando num pequeno consumidor. Então é disso que esses números tratam. Eu vou deixar esses números aqui para você analisar com mais calma, para entender a situação também das perdas em cada um desses lugares. Ok? Bom, continuando aqui, estamos acabando. Índice de consumo de água. Aí você vê, ó, consumo de água é maior aonde? Centro-Oeste, por quê? Agricultura. Sudeste e Sul, por quê? Indústria. Agora, olha aqui no Nordeste, ó, 53%. No Rio Grande do Norte, 50%. No Ceará, aproximadamente 60%. Tá? Consumo per capita de água, em média por pessoa. Aí, cuidado. Pessoal, se eu pegar aqui o Sudeste, está dizendo aqui 180 litros por habitante dia. Você acha que um habitante da região Sudeste consome em média 180 litros de água? Não. E por outro lado, você acha que um habitante da região Nordeste consome em média 112 litros de água? Também não. O consumo realmente pessoal é bem menor. 60, 70 litros de água, bem menor. Mas por que esses números variam? Porque esse consumo médio per capita ele é obtido assim, ó. Pega-se o consumo de água que aquele lugar todo consome, incluindo tudo, indústria, turismo, incluindo agronegócio, incluindo tudo, e divide-se pela população. Tá? Então é assim que se obtém esse consumo médio per capita. É por isso que no Sudeste esse número é tão grande, porque tem indústria e tem agronegócio lá. Tá? Então você tem aí uns 180 litros de água por dia, tranquilo, por habitante. Por quê? Porque você tem indústria, porque você tem agronegócio e tudo, tá? No Sul você tem 144, que é um número também muito elevado. No Centro-Oeste também, porque agricultura. No Nordeste você tem baixo, por quê? Porque você tem aí pouca indústria e pouco negócio, tá? Bom, e pouco agronegócio, ok? Índice de perdas no faturamento e na distribuição. Então veja, aqui a gente quer o menor possível, né? Então veja que no Sudeste é 34, no Sul é 30, né? No Rio Grande do Norte é 39, no Ceará, eu quero chamar a atenção para esse número, é o menor de todos, ó, 25, tá? 25% o índice de perdas no faturamento. Sabe por que no Ceará é baixo? A Companhia de Abastecimento de Água do Ceará, a CAGES, ela tem uma excelente gestão. Ela é uma companhia referência no país hoje. Tá? Então, esses números, falar de perda, pessoal, é sim
falar de gestão da companhia de abastecimento, tá? E a companhia de abastecimento do estado do Ceará, ela realmente está na frente nesse sentido aí, tá? Companhia pública, hein? Companhia pública. Índice de perdas por ligação, tá? Você vier aqui, ó, no norte, altíssimo, tá? Altíssimo. No centro-oeste, esse número, isso aqui é em litros por ligação por dia, tá? 572. No centro-oeste, 258. No sudeste, 301. No Ceará, 246. Um índice baixo também, tá? No Rio Grande do Norte, muito alto. Isso aqui fala de quê? Isso aqui fala de gestão da companhia, tá? Fala de gestão da companhia, ok? Bom, sistemas de abastecimento de água e suas relações. Quais são os benefícios à saúde pública que a implantação de um sistema de abastecimento de água acarreta? Maior impacto na redução das doenças infecciosas, dentre as áreas de saneamento ambiental. As áreas de saneamento ambiental são água, esgoto, drenagem urbana, né, de águas pluviais e resíduos sólidos, ok? Investir no abastecimento de água é aquele que vai dar um maior impacto positivo, ou seja, o maior benefício à saúde pública, comparado aos outros, tá? Por quê? Porque água é saúde, tá? Um ano após a implantação de sistemas de abastecimento de água, no Vale do Ribeira, em São Paulo, houve uma redução de 78% de doenças associadas à água, doenças de veiculação hídrica, tá? Uma redução de 78%. Aí você diz, beleza, o pessoal está mais sadio, mas financeiramente, é menos gasto para o SUS, é menos gasto para, é menos exame, é menos clínica, é menos dias trabalhados para, menos dias não trabalhados, né? Dias trabalhados parados não existe, é dias não trabalhados. Então você tem, é mais bem-estar, é mais felicidade, é maior produtividade, é tudo isso, tá? Bom, benefícios ao orçamento da União. Redução de gastos com consultas, com procedimentos médicos, com tratamento medicamentoso, com remédios, com exames laboratoriais, com internação hospitalar, menor gasto para o SUS, tá? Equivalentes aos dias de trabalho e de aula perdidos, tá? Ou seja, reduzia a produtividade, com o investimento aumenta a produtividade. Estudos dizem que para cada dólar investido em serviço de água e esgoto, há um retorno direto, eu vou colocar isso dessa forma, de $1,16, portanto um retorno de 16% desse investimento, tá? Com os ganhos citados por isso daqui, por exemplo. Mas se eu considerar gastos subjetivos como bem-estar, desenvolvimento econômico, produtividade, esse retorno chega a ser de $3,50, 250% a mais do que eu investi. Ok? Então, realmente é necessário, tá? Fator educação. Isso aqui é importante, ó. A implantação do sistema de abastecimento de água deve ser acompanhado de programas de educação sanitária, tá? De campanhas educativas, ok? Para incentivar as mudanças de hábito. Por trás dos fracassos após a implantação, em todos os lugares onde foi implantado o sistema de abastecimento de água e não foi feita uma campanha educativa sobre como utilizar aquilo, houve um fracasso. Fracasso no número de doenças, tá? Porque a grande finalidade de fornecer água é dar saúde para aquela população, para aquela comunidade, né? A questão de dar riqueza, de trazer desenvolvimento é secundária, tá? Mas a questão primária é a saúde, tá? Então, esses fracassos se referem a isso, a não melhoria dos números de saúde, de doenças, por exemplo, tá? Bom, confiabilidade, isso aqui é muito importante, dos sistemas de abastecimento de água. Olha só aqui, ó. Sistemas implantados ou operados inadequadamente não são garantia de saúde à população, tá? Exemplo, lá na Suécia, país rico e desenvolvido, entre 1980 e 95, ao longo de 15 anos, houve 90 surtos, com 50 mil pessoas acometidas. Por quê? Aqui está a causa, falha na desinfecção, problemas com infecção, micro-organismos patogênicos presentes na água. Ou seja, a estação de tratamento de lá não foi bem dimensionada, tá? Não eliminou, não desinfectou adequadamente a água,
tá? Então, 90 surtos. Na Finlândia, país com maior IDH do mundo, 24 surtos entre 80 e 92, 7.700 pessoas. Falha na desinfecção. Na Índia, 1956 a 72, hepatite em milhares de pessoas, tá? Causa. Pessoal, o que é que causa hepatite? É barata, tá? Como é que a barata entra no esgoto? Na água. Porque o habitat da barata é o esgoto. Como é que a barata entra na água? Se você implantar uma tubulação de esgoto aqui e implantar uma tubulação de água abaixo dela, por gravidade, né? Então, qualquer vazamentozinho do esgoto desce para a água e as baratas vão juntos, vão atrás, terminam entrando, tá? E aí, contaminação da água pelo esgoto. Causa, a tubulação da água foi assentada abaixo da rede coletora de esgoto. Olha que absurdo. Isso aqui é inadmissível, pessoal. Isso aqui é inadmissível, tá? Então, com muita satisfação, a gente encerra essa primeira aula. Note que foi uma aula básica, uma aula de conhecimentos gerais sobre abastecimento de água, porém uma aula muito intensa, uma aula com muita informação, com muita bagagem, e que assista esse vídeo aqui em 2 momentos, tá? Divida no meio, assista em 2 momentos, ok? Então vou me despedindo de vocês aqui. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente volta com o assunto de concepção de sistemas de abastecimento de água. Então, salve a bola!